back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood these guys' stories, but I just feel this dance. Don't know the consequence, the volatility is like my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.
I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have no hope for this. I can't keep picking up the pieces, fixing stuff from there. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Olá galera, agora com o nosso Bulletproof Coffee pronto. Eu sou o Douglas e esse é o canal Casal Virando o Jogo na Europa, onde falamos da nossa vida na Europa, aqui no Reino Unido e as viagens que nós fazemos. O papo de hoje, ele é um pouco mais sério, né? Ultimamente tem sido muito comum aí a gente sentar aqui para bater aquele papo, mas eu queria falar para vocês sobre a questão aí da cidadania italiana, reconhecimento de cidadania iuris sanguinis, né, que é a pauta aí do nossa conversa. Muitos canais têm falado sobre esse assunto e a gente acaba tendo que também entrar nesse assunto. Peço desculpas aí pelo meu jeito, acabei de acordar, essa é a vida real e eu partilhei ali para vocês fazendo meu Bulletproof Coffee, que é o meu café da manhã para começar o dia, né? Shot de café para começar o dia. Essa semana nós fomos acometidos aí com a notícia aí da questão da mudança nas regras do reconhecimento de cidadania iuris sanguinis, né, que é sanguínea. E a discussão está muito grande pela Itália, Brasil, enfim, tudo depois que uma TV que consideramos talvez que seja estatal aí na Itália, a Rai, ela postou ali algumas notícias e fez um jornalismo um tanto quanto sensacionalista no sentido de tratar a questão aí do reconhecimento de cidadania. A gente sabe que existem máfias, que existem muitos abusos aí na questão do reconhecimento de cidadania, mas a gente não pode generalizar. Existem pessoas que realmente buscam o reconhecimento de cidadania para viver na Itália, até em outros países. Enfim, eu acho que cada um tem a sua vida livre para decidir aonde quer viver, de que maneira quer viver, entende? Eu acho que isso é liberdade. Ok. E nessas mudanças aí de leis e regras aí para o reconhecimento de cidadania, eu acho que a que mais pegou é a questão de limitar aí a cidadania entre netos e filhos, né, de italianos natos, ou DOC, como eles chamam. E acho que outro ponto também bem complexo é que os cidadãos reconhecidos que tenham filhos fora da Itália, ele tem que ter tido pelo menos 2 anos de residência na Itália para que esse filho seja reconhecido cidadão italiano. Quais são os casos que podem, no caso, livrar essa criança, esse filho nascido? É que o avô dele seja italiano. Então, no caso, o meu pai era um italiano, eu reconheci minha cidadania depois de alguns anos ou algo do tipo. E ao reconhecer a minha cidadania, eu me tornei cidadão e tive um filho fora lá da Itália com a minha esposa. Esse filho vai fazer o reconhecimento de cidadania. É possível por quê? Porque o seu avô, que era o meu pai, era italiano, nato ou DOC. Então, caso contrário,
se fosse, no caso, o meu avô que fosse o italiano, sendo o bisavô do meu filho, automaticamente meu filho teria que ter alguns pré-requisitos, que é, no caso, eu, como pai, ter tido residência na Itália por 2 anos. Então, é um dos pontos que eu acho que pesou. Sendo assim, eles fazem uma certa distinção entre o reconhecido e o nascido, né? E assim, a gente entende que isso praticamente divide aí a opinião entre italianos e até mesmo cidadãos reconhecidos, que é bem complexa, né? A única coisa que eu posso dizer e trazer como conforto para vocês é: esperem, aguardem, porque ainda existem 60 dias para o parlamento analisar e votar esse caso. Então, até que isso seja votado, até que isso seja analisado, ainda vão seguir aí um certo rito, né, para que, caso isso vire lei, infelizmente as coisas podem ser bem complexas daqui para frente. Talvez a Itália seja o país que, tendo um dos melhores passaportes, um dos mais, assim, que tem um certo know-how aí pelo mundo, seja o país que sempre não teve esse lance de limitar, né, aí as gerações, né? Porque qualquer país do mundo limita suas gerações a filhos e netos, ou muitas vezes a filhos, né? Porque aqui no Reino Unido, se não me falha a memória, netos não teriam direito a reconhecimento de cidadania, somente filhos. Então, é muito sério isso. Mas o que eu basicamente torço é para que mude, para que realmente as pessoas que estão aí na espera, seja na fila do consular, seja aí com a sua demanda já pronta, esperando no Comune. Foi triste, porque as pessoas foram pegas desavisadas. Eles simplesmente fizeram aí numa canetada o projeto e lançaram como lei numa sexta-feira, e já lançaram na mídia para fazer todo aquele alarde. Então isso aí foi bem difícil, foi bem complexo. Eu fico imaginando pessoas que já estavam viajando e foram pegas de surpresa na viagem, chegaram na Itália com essa notícia. Com certeza devem ter diversos casos. Mas enfim, eu acho que assim, é momento de esperar, é momento de orar a Deus, para aqueles que têm fé como eu, e pedir para que Deus venha intervir nessa situação. A gente entende que a Europa não está muito bacana, a gente entende que muitas coisas estão acontecendo aqui na Europa, e a gente entende que é momento de que o povo, né, realmente tem fé, acredite, ore para que Deus mude a situação da Europa e do mundo. Eu acho que tudo isso são sinais de algumas situações que já vêm acontecendo, já vêm dificultando a questão de outros imigrantes chegarem não só na Itália ou em outros países. Ainda falando sobre essa questão da Europa e todos esses problemas, eu queria tratar também de um outro assunto aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, e que é basicamente aí essa questão aí deles estão com um anúncio na Europa. Primeiro eu já tinha visto algumas matérias, Suécia, França, Noruega, falando sobre um kit de 72 horas de sobrevivência para que nós pudéssemos estar comprando alimentos que durassem aí 72 horas na sua casa. E aí nesses kits vão algumas coisas, né? Como pilha para lanternas, entre outras coisas. Claro que pode faltar energia elétrica. Talvez os governos dos países saibam de alguma coisa que vai acontecer. Aqui no Reino Unido, se não me falha a memória, eu vou pesquisar e colocar aí na tela para vocês, já há uns 2 anos atrás, mais ou menos, coisa de uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, tiveram alguns alertas em celulares de algumas operadoras específicas que seriam alertas para basicamente treinar as pessoas no caso de alguma catástrofe natural, alguma situação de guerra. E ficou até uma repercussão muito grande pela mídia, o pessoal falando pelas ruas, nas rodas aqui
de imigrantes, poxa, como é que está essa situação, será que o Reino Unido vai entrar numa guerra? E foi logo que começou essa guerra entre Rússia e Ucrânia. E a gente tem visto que algumas intensivas militares têm ocorrido aí, alguns investimentos muito altos aí em armas. É assim, gente, eu acredito em algumas teorias da conspiração que muitas pessoas falam, né? Que não são mais teorias da conspiração, são fatos reais que a gente tem visto acontecer pelo mundo. Porém, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu como cristão eu acredito muito na Bíblia. A Bíblia diz que haveriam tempos de guerras e rumores de guerras, mas isso ainda não seria o fim. Quando a palavra nos instrui a entender que não é o fim, é que não haja preocupação no nosso coração, porque somente no fim as coisas seriam bem mais sérias. E aí quando o Senhor Jesus vem, enfim, para aqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam eu também respeito, mas isso daí seria aí basicamente aí uma profecia bíblica, né? Aí nós entraríamos em escatologia bíblica, que tem todo um contexto, faz parte da minha vida, porque eu tenho formação na área teológica. Eu até vi alguns youtubers fazendo alguns comentários, só que assim, para que hajam comentários e para que a gente use bases, a gente precisa usar as bases dentro de todo o conceito de escatologia bíblica. E aí a gente precisa fazer aí uma certa analogia e trazer as bases bíblicas do fundamento. Só ouvir o termo rumores, guerras e rumores de guerras e usar só essa base, esse versículo bíblico, não nos traz uma referência muito clara do que realmente é. Então a gente precisa trazer isso às claras para as pessoas, caso a gente queira citar essas bases como referência para que basicamente vai acontecer alguma coisa de ruim. Eu acho que especular apenas não é. Eu acho que em todos os anos, em todas as eras, em todo o tempo da humanidade, houveram essas especulações, porém não tinham fundamentos, certo? Não tinham bases. Então, eu prefiro viver a minha vida, acreditar que haja uma resposta dentro de tudo isso, e talvez eu acredito que até essa questão do reconhecimento de cidadania, essas situações que estão acontecendo, elas são reflexos de algumas movimentações aí dentro da geopolítica, mas a gente precisa viver a nossa vida, e eu acho que é cada dia como se não houvesse amanhã, no sentido de a gente tem sim que se preparar, mas lembre-se, a própria Bíblia nos ensina que nem os pássaros se preocupam com o que eles vão comer amanhã, porque o próprio Deus tende a cuidar deles. Então assim, não adianta também a gente entrar num alarde e deixarmos de viver a nossa vida e deixarmos de fazer o que realmente importa, que é cuidar da nossa família, estar ali, porque não vai ser um estoque que você vai fazer sobre-humano na sua casa que vai trazer aí uma certa salvação para você. Sim, a gente tem que se preparar, isso é fato. Mas não é com um alarde, não é com... Eu acho que tem que ser com calma. Eu lembro que quando aconteceu aí essa questão do lockdown, logo depois da situação toda do Covid, que o pessoal estava falando sobre algumas questões de guerra, eu lembro que o pessoal nos supermercados aqui no Reino Unido começaram a estocar papel higiênico. E eu fiquei sem entender. Eu chegava no supermercado e não tinha papel higiênico. E aí eu falava assim, mas que loucura é essa que o pessoal tá na cabeça? Estocar papel higiênico. Quer dizer, o caos é tanto que a preocupação maior com a pessoa não é a sua alimentação, não é o seu cuidado, mas é simplesmente, tudo bem, uma higiene pessoal. Então assim, gente, vamos sim viver a nossa vida. Especular é bom a gente prestar atenção nas coisas que estão acontecendo na Europa, mas eu não acredito que as coisas virão dessa forma. Até porque já houveram situações mais sérias, mais complexas pelo mundo, e assim, eu acho que não foi isso que mudou, ou que houve aí um conflito maior. Então, eu acho que a gente tem que viver a nossa vida, sonhar os nossos sonhos,
e crer que Deus vai mudar toda essa situação. Quanto à questão da cidadania italiana, para aqueles que ainda esperam, quanto à questão aí do contexto da Europa, nós temos aqui realmente cuidar da nossa família, dos nossos amigos. Eu acho que é isso que é a parte mais importante das nossas vidas. Peço desculpa por esse vídeo de improviso. Peço desculpas por semana passada nós não termos postado mais vídeos, porque realmente a gente está num processo aí de mudança nas nossas vidas aqui. E claro, nós vamos postar isso para vocês, essas mudanças, o que está acontecendo na nossa vida. Outra coisa, eu quero agradecer aí os novos inscritos do nosso canal, o pessoal que tem nos acompanhado. A gente não tem um canal assim tão bombado, tão hypado, mas assim, a gente quer realmente agradecer de coração. Vocês têm sido o que nos dá ânimo para realmente estar produzindo, estar fazendo, porque, gente, a nossa vida é tão corrida aqui nesse país. Esses dias a gente não tem tido tempo de respirar com essas novas mudanças da nossa vida. E tem sido gratificante. A gente tem um vídeo para postar aí sobre Praga. Inclusive, eu estava vendo tudo que a gente coletou de Praga, e a gente tem muita informação, tem muita coisa a postar para vocês. E a gente queria agradecer por vocês verem o nosso vídeo, por comentar, por compartilhar, e até a próxima. Na próxima, prometo que a Viviane estará comigo. É que eu acordei bem cedo para fazer esse vídeo e trazer aí essas informações aí para vocês, mas em primeiro lugar, trazer um conforto no coração de vocês que na frente está Deus das nossas vidas. Pode vir, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu com certeza não serei atingido, tá certo? Fiquem com Deus.